Olá, sexto ano. Nessa semana 3 do PET 5 de matemática, vocês vão estudar um pouco sobre polígonos. Na atividade 1, fala sobre triângulos. Reparem que vocês têm 3 triângulos, o triângulo 1 em vermelho, o triângulo 2 em verde, o triângulo 3 em azul. No triângulo 1, ele traz aqui todas as informações. Ele pode ser chamado de triângulo ABC, por causa aqui dos vértices, né? ABC, ou triângulo ABC, utilizando esse símbolo. Ele possui 3 lados, o lado AB, o lado BC e o lado AC, e possui 3 vértices, A, B e C. Vamos fazer a mesma coisa agora para o triângulo 2, o triângulo verde. Então, ele pode ser chamado de triângulo KYW ou triângulo KYW. Ele possui 3 lados, o lado KY, o lado YW e o lado KW. E os vértices melhorar aqui. E os vértices K, Y e W. Vocês devem fazer a mesma coisa agora para o triângulo azul, triângulo 3. Seguindo, o PET traz para você 3 informações importantes, né? Em relação aos conceitos, em relação à classificação dos triângulos, considerando a medida dos seus lados. Então, ele pode ser equilátero, quando ele possui os lados com a mesma medida. Isósceles, quando ele possui 2 lados de mesma medida, com a mesma medida, e escaleno, quando todos os lados possuem medidas diferentes. Utilizando essas informações, vocês podem seguir aí os exercícios. Já na semana 4, vamos falar também sobre posições entre retas, né? O PET traz para vocês a primeira posição aqui relativas entre retas, que são retas paralelas. Elas são paralelas, 2 retas são paralelas, quando elas não possuem pontos em comuns. Elas estão no mesmo plano e não possuem pontos em comuns. Então, vocês observam aqui que a reta vermelha e a reta azul não possuem pontos em comuns. Então, elas são paralelas. Já as retas perpendiculares são retas que possuem ponto em comum, ou seja, elas são concorrentes. E o ângulo formado entre essas retas é de 90 graus, mede 90 graus. Formam ângulos retos, tá? Falando sobre quadrilátero também, traz uma questão aqui em que compara um losango e um quadrado. Júlia afirma que todo losango é quadrado. Já Renata afirma que todo quadrado é losango. Qual das duas está correta? Então eu vou pedir que vocês pesquisem aí sobre as características do quadrado e as características do losango para ver quem está certo. Quem está certa. Então, seguindo, eu vou fazer o exercício número 6, que fala das posições relativas entre retas, né? Para estudar, aprofundar um pouquinho mais os conceitos que a gente viu sobre reta concorrente, paralela e perpendicular. Então, primeiro, vamos identificar essas retas. A reta QR, vou traçar a reta QR aqui, sobrepor aqui. Essa é a reta QR, a reta TU, vou prolongar ela aqui, e a reta RS. Todas essas retas, elas vão
nós vamos comparar ela em relação à reta MN. Vou até colocar de uma cor diferente aqui. A reta MN, para a gente poder comparar a posição relativa entre elas. Onde está a reta MN? É a reta que passa aqui. Vou fazer a reta, vou sobrepor aqui. Bom, agora eu vou comparar. E já vou aproveitando para marcar ali quais são as possíveis respostas. Então vamos lá. QR em relação à reta MN. QR em relação à reta MN. Repara aqui que essas duas retas, né, se a gente continuar aqui o prolongamento, elas são concorrentes, porém elas não formam um ângulo de 90 graus. Então elas não são perpendiculares, elas são somente concorrentes. Então, uma das possibilidades é essas duas alternativas. Agora a posição entre TU e MN. TU e MN. Reparem que elas são concorrentes, elas vão se encontrar, porém o ângulo formado aqui é de 90 graus. Logo, elas são perpendiculares. Então, a reta MN é perpendicular à reta TU. Não é isso? E por último, a reta RS. A reta RS. Reparem que a reta RS não possui nenhum ponto em comum com a reta MN. Logo, elas são paralelas.